meu povo! Vamos a mais uma aula de matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e, para hoje, nós temos a aula de número 22. Objeto de conhecimento, princípio multiplicativo da contagem, detalhamento, resolução e elaboração de problemas de contagem que envolvam a aplicação do princípio multiplicativo. Então, vamos à nossa aula. Para darmos início a esse momento, nós temos o seguinte, essa instigação para vocês. Observe aqui do lado, né? Nós estamos vendo aqui nessa figura que está aqui do meu lado, nós estamos retratando uma situação de sala de aula, né? Onde os alunos estão sentadinhos, organizados, certo? Mas vamos ver que situação é essa que está acontecendo nessa sala. Me segue, olha só. Para darmos início a esse momento, observe essa situação que está aqui do meu lado, né? Nós temos aí uma retratação, né, através de imagem, de uma sala de aula, onde nós temos os alunos, os quadros de aviso. Mas que situação é essa e o que tem a ver com a nossa aula que envolve o princípio fundamental da contagem? Olha só qual é a situação, me segue. Nós temos o seguinte, ó. A Escola de Júlia oferece 4 turmas de língua portuguesa, 2 turmas de matemática, 3 turmas de idiomas e 5 turmas de ciências. Lara precisa se inscrever em exatamente uma turma de cada matéria. A pergunta que segue, né, retratando essa situação da imagem que está aí, é: quantas combinações de turmas diferentes Lara tem para escolher? Ora, como é que nós vamos entender essa situação? Vem comigo, olha só. Então, nós temos o seguinte, a Escola de Júlia, né, ela está oferecendo, ó, 4 turmas de língua portuguesa, beleza, olha só, 4 turmas de língua portuguesa, 2 turmas de matemática, 3 turmas de idiomas e 5 turmas de ciências. Então, vamos ver exatamente essas turmas aqui. Olha lá, o que nós temos aqui? Quais são as turmas? Ok, olha, então, 4 turmas de língua portuguesa que eu vou chamar de LP. Tem 2 turmas de matemática que eu vou chamar de MAT. Tem 3 turmas de idioma que eu vou chamar de ID, certo? E tem 5 turmas de ciências que eu vou chamar de CIE. Essa é a situação que nós temos. Muito bem, a pergunta que segue, ele diz o seguinte, ó. Quantas combinações de turmas diferentes, Lara, ó, quantas combinações de turmas diferentes Lara tem para escolher? Quando se fala combinações, pessoal, essa palavra combinações, ela também pode ser trocada por exatamente possibilidades. Aqui no nosso caso é a mesma coisa que possibilidades. Ou seja, quais seriam as possibilidades de Lara diante desse espaço aí? Qual é o espaço que está sendo colocado? Esse espaço de 4 turmas de língua portuguesa, 2 turmas de matemática, 3 de idioma e 5 de ciências. Então, aqui nós temos, pessoal, coisas ou possibilidades totalmente diferentes uma da outra. Por quê? Porque língua portuguesa é diferente de matemática, que por sua vez é diferente de idiomas, que por sua vez é diferente de ciências, olha lá. Ou seja, são possibilidades totalmente diferentes. Então, quando você está diante de possibilidades totalmente diferentes, você está diante do que nós chamamos de uma aplicabilidade do princípio multiplicativo da contagem,
certo? Por quê? Porque essas possibilidades, elas não possuem interseção. Então, o que eu vou fazer? Aplicar a multiplicação entre essas turmas. Quando nós aplicarmos a multiplicação entre essas turmas, eu vou ter exatamente a quantidade de possibilidades que Lara tem diante dessa situação. Então, vamos calcular. Olha aqui comigo. Então, vamos lá. Aplicando o princípio multiplicativo, né, da contagem, eu vou ter 4 vezes 2, aí agora vezes 3 e vezes 5. E agora só é fazer a conta, ó. 4 vezes 2 dá 8, né? 8 vezes 3 dá 24 e 24 vezes 5. Vamos fazer essa continha bem aqui, ó. 24 vezes 5. Então, 5 vezes 4 é 20, 0 vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Ou seja, olha só, Lara, ela possui 120 o quê? Possibilidades. Ou seja, ela tem 120 combinações de escolha diante dessa situação. Beleza, meu povo? Me segue, olha só o que nós temos agora. Indo para a nossa próxima situação, olha lá. Vimos essa situação aí, que foi essa escola, né, onde Júlia trabalha, que ela oferece 4 turmas de língua portuguesa, 2 turmas, e assim sucessivamente chegamos à solução. Agora, olha essa outra situação. Enzo está quase na idade de ir para a escola. Com base no local onde ele mora, há 6 escolas primárias, 3 escolas de ensino fundamental 2 e 2 escolas de ensino médio que ele pode frequentar. Quantos caminhos diferentes na educação Enzo pode seguir? Considere que ele vai frequentar apenas uma escola de cada tipo. Uma outra situação, né, do princípio fundamental multiplicativo da contagem, certo? Porque ele tem um leque de possibilidades e dentre esse leque de possibilidades, ele quer saber ao todo o total dessa possibilidade. Então, vamos agora ver exatamente cada possibilidade que Enzo tem. Me segue! Olha só. Então, Enzo diz o seguinte, Enzo está quase na idade de ir para a escola. Beleza. Com base no local onde ele mora, há 6 escolas primárias. Ok. 3 escolas de ensino fundamental 2 e 2 escolas de ensino médio que ele pode frequentar. Olha aqui, ele pode frequentar, então, meu povo, qualquer uma dessas escolas. Está perguntando quantos caminhos diferentes da educação, certo? Olha, caminhos diferentes na educação ele pode frequentar. Então, vamos estruturar toda a situação através dos caminhos educacionais de Enzo. Olha, caminhos educacionais de Enzo, certo? Quais são esses caminhos educacionais de Enzo? Então, vamos ver, está aqui, ó, abrindo aqui a situação, vamos ver. São as opções de escola. 6 escolas primárias, olha, eu vou chamar 6 é P, ó, tá bom? Chamar para a escola primária. 3 escolas do ensino fundamental 2, então 3 é F2, ó, é a situação. E 2 escolas do ensino médio, então é M, certo? E aí pergunta-se, ó, sabendo que ele pode seguir qualquer caminho. Ora, se o Enzo pode seguir quaisquer caminho escolar, ou em outras palavras, olha, vamos lembrar das possibilidades. Quais são as possibilidades? As possibilidades de escola que o Enzo pode frequentar. Então, ele pode ir para a primeira, ele pode ir para a segunda, ele pode ir para a terceira. Por quê? Segundo a nossa situação problema, ambas as escolas Enzo pode estudar. Então, significa que
A primeira escola, pessoal, ela não é a segunda escola. E a segunda, por sua vez, não é a terceira. As escolas, elas são totalmente diferentes. Então, nós estamos diante de 3 possibilidades de caminhos educacionais que Enzo pode seguir. Portanto, eu posso usar o princípio multiplicativo. Então, vem comigo. Olha só, pelo princípio multiplicativo, certo? Da contagem, olha, nós temos 6 escolas primárias vezes 3 escolas do ensino fundamental 2 vezes 2 escolas do ensino médio. Então, tá aqui, ó, 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 2. Isso daqui vai me dar 36 caminhos, né, que Enzo pode, certo? Seguir dentro da sua possibilidade de escolha, meu povo. Então, mais uma vez, nós estamos trabalhando com a aplicação do princípio fundamental da contagem. Beleza? Tudo bem, vamos à nossa terceira situação. Olha a nossa terceira situação. Olha o que é que nós temos aí. Opa! João vai fazer vários cursos de culinária. A tabela a seguir mostra quantos pratos diferentes são oferecidos em cada curso. Muito bem, olha. Então, tem o curso de aperitivo. São oferecidos 3 pratos. Olha, aí está o número de pratos na tabelinha, né? Aí nós temos prato principal. São oferecidos 4 pratos. E tem a sobremesa. No curso de sobremesa, nós temos 3 pratos a oferecer, certo? Então, aí, se nós olharmos essa situação, nós temos, assim, uma apresentação, né, de certa forma, do que é um menu de um restaurante. O aperitivo é como se fosse a entrada. Para essa situação, nós temos 3 pratos. O prato principal é aquele prato mais robusto, que é, o próprio nome já está falando, o prato principal é o carro-chefe, né, daquele curso, né? E, claro, depois desse prato principal, vem o que nós chamamos de sobremesa. Mas olha só qual é a pergunta. O que está dizendo? Quantas combinações de refeições diferentes João pode escolher? Opa! Então, vamos ver como é que fica isso. Me segue, olha só. Então, nós temos aqui, olha lá. Vamos ver agora essa situação. Você também aqui, pessoal, você pode contar se você quiser. Então, eu vou aproveitar aqui, ó, a nossa tabelinha, né? E vamos ver o seguinte, tem os cursos, né? Então, esse curso, ele envolve a questão do aperitivo. Aperitivos são 3, ou seja, P1, P2 e P3. Isso daqui são o quê? O que nós chamamos de aperitivos, certo? Que é isso que está aí. O que eu tenho mais? Prato principal, eu tenho 4. Olha só o que eu também posso fazer aqui. Você não pode se esquecer daquela ferramenta que nós chamamos de árvore. Lembra da árvore? Nós podemos também construir uma árvore, certo? Prato principal, eu vou chamar assim, ó, PP. PP1, PP2, PP3 e PP4. Então, isso aqui são os pratos principais, beleza? São 4, ó, pratos principais. Pratos principais. É uma outra forma de você enxergar melhor. Quantas sobremesas nós temos? Nós temos, então, aqui 3 sobremesas. Olha só, então vamos montar a sobremesa aqui, ó. Sobremesa, eu vou chamar de S1, S2 e S3. Aqui são as sobremesas. Vamos montar uma refeição só para nós termos uma ideia, beleza? Então, eu vou montar bem aqui no cantinho superior, apenas um, para você ter uma ideia. Vai ficar, ó, P1, prato principal 1, sobremesa 1. Aqui já é uma situação, olha. E aí a gente poderia fazer com todinhos isso aí. Eu poderia colocar P1, PP2, S2, P1, PP3 e assim vai, pessoal, até chegar a todas as possibilidades. Olha, todas as possibilidades.
Só que, às vezes, como eu falei para vocês, a árvore vai ficar muito grande. Então, o ideal é que você observe o quantitativo, certo? Aqui, olha, são 3. Aqui, ó, são 4, beleza? Que são os pratos principais. E aqui são as sobremesas, que são também 3. Então, nesse caso, ó, eu já sei, né, quanto que é, então eu vou utilizar o que nós chamamos de princípio multiplicativo para resolver logo, para ver quais são as possibilidades. Olha, 3 vezes 4 e vezes 3. Ora, 3 vezes 4 são 12, 12 vezes 3, isso daqui vai dar 36 o quê? Opções, né? Nós podemos dizer assim, opções de quê? De cursos, né? De curso ou de prato que ele pode exatamente montar, ó, certo? Então, sempre fique atento. Olha, a primeira coisa é identificar dentro de uma situação a questão das possibilidades e observar se essas possibilidades são independentes. Se essas possibilidades são independentes, como assim independente, professor? A questão da independência está em ser diferente uma da outra, certo? Porque, por exemplo, nessa nossa situação, tem o curso de aperitivo, tem o curso do prato principal e tem o curso da sobremesa. São coisas totalmente diferentes. Se essas coisas são diferentes, eu posso combinar simultaneamente. Através de quê? Da multiplicação. Eu estou multiplicando possibilidades. E ao multiplicar possibilidades, chegamos nessa solução. Vamos continuar? Vem comigo, olha só. A próxima situação, nós temos o seguinte, ó. Richard vai escolher a cor, o padrão, a fonte e a imagem para o design de um suéter de sua equipe de dança. Há 4 cores, 4 padrões, 12 fontes e 9 imagens para ele escolher. Beleza? A empresa que fabrica o suéter cobra uma taxa para adicionar cada elemento extra, então ele vai ter que escolher apenas um de cada. É possível fazer quantos designs de suéter diferente? E aí, o que você acha? Ora, observe que são coisas totalmente independentes, né? Envolve cor, envolve padrão, envolve fontes e envolve imagens. Ora, então eu tenho possibilidades descritas aí, descritas, né? Ou discretizadas aí, onde eu posso trabalhar à vontade, que são possibilidades independentes. Vamos ver como desenrolar isso aí? Vamos. Então, olha só, vem comigo. Aqui nós temos, olha, as possibilidades, né? Como eu já falei anteriormente, tem a questão da cor, tem a questão do padrão, fonte e imagem para o design de um suéter. Ora, o design vai ser o desenho do suéter de sua equipe de dança. Então, há o quê? 10 cores, 4 padrões, 12 fontes e 9 imagens para ele escolher. Então, aqui, olha as possibilidades. Vamos lá, ó. Pelo princípio multiplicativo, olha, 10 cores, 4 padrões, 12 fontes e 9 imagens. Olha aqui, pessoal. Agora, é só multiplicar. Por que que nós só aplicamos logo direto a questão da multiplicação entre essas situações? Porque são coisas diferentes, são possibilidades diferentes. Cor, eu tenho um quantitativo de possibilidades, certo? A fonte, também outro. E aí, o que que eu faço? Agora é fazer a conta para saber exatamente como é que eu vou conseguir desenhar esse suéter. É claro que eu vou ter uma enorme quantidade. Aqui nesse caso, eu não aconselho que você
construa a árvore. Por quê? Porque as possibilidades são muito grandes. Imagina, tem 10 opções, tem 9, tem 12. Vai ficar uma árvore monstruosa. É aconselhável você construir a árvore quando nós temos quantitativos de possibilidades bem pequenas, né? Depois eu mostro para vocês, mas aqui é melhor você pegar direto e logo fazer a multiplicação. Então vamos multiplicar, olha aqui agora comigo. Então nós temos, olha, 10 vezes 4 já vai dar 40. Agora, o que eu vou ter? 40, né, vezes 12. 0, 8, pula uma casa, 0, 4. Olha só esse quantitativo aqui. Só aqui já deu 480. Certo? Que chegou aqui vezes o 12. E agora, né, 480 vezes quanto, meu povo? 480 vezes 9. Olha lá. Olha o quantitativo que vai dar isso. Beleza? Então, nós já temos o seguinte, ó. 0, 9 vezes 8. Quanto é 9 vezes 8, meu povo? Aí isso vai me dar 72, vão 7, né? E aí 9 vezes 4 dá 36, 36 com 7, 13 vai 1, 43. Olha só a loucura que deu isso. Isso deu 4.220. Quer dizer, esse cara aí ele vai ter exatamente... Meu povo, olha a loucura, ele vai conseguir fazer 4.320 designs de suéter com cores diferentes, tamanho, imagem e por aí vai. Agora vamos ver um caso de uma coisa bem pequenininha. Olha só, me segue, olha esse exemplo que eu vou dar aqui. Nesse exemplo nós temos o seguinte, ó, olha só, um exemplo totalmente independente. Eu vou subir aqui. Certo? Um exemplo bem novão aqui para você. Ó, exemplos, outros exemplos, só de coisas pequenas, onde nós podemos construir a árvore, ok? Então nós temos, olha essa situação. O professor Aldemir, ele tem que ler, ó, professor Aldemir, ele tem que ler 2 livros de história. Eu vou chamar de LH. Ele tem que ler 2 livros de literatura, que eu vou chamar LL. E ele vai ter que ler 2 livros de artes. Olha aí. Quais são as possibilidades para a leitura de todos esses livros? Então eu posso, olha só, listar LH1, LH2, que é o livro de História 1 e o livro de História 2. Eu posso colocar livro de Literatura 1, LL1 e LL2. Eu vou montar uma árvore. E 2 livros de arte, LA1 e LA2. Olha só, uma árvore. Desculpa, aqui, ó, outra árvore. Isso aqui já foi uma possibilidade, né? Aliás, 2 possibilidades. Mas eu posso sair combinando, olha aqui. Olha aqui, pessoal. Como eu posso sair combinando? Olha aqui, pessoal. Olha aqui, meu povo. E assim sucessivamente. E por aí eu ia fazendo todo o risquinho, né? Ora, eu posso contar, só aqui eu já apresentei 1, 2, 3, 4, beleza? Mas para isso ser mais rápido, princípio multiplicativo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 possibilidades de leitura, ó, combinando. Porque eu poderia ler um livro de história, seguido de literatura, seguido de arte. Mas eu poderia ler um livro de História 2 com um livro de Literatura 1 com um livro de Arte 1. É uma outra possibilidade. E assim, sucessivamente, o professor ele pode sair combinando quais livros ele quer exatamente trabalhar. Vamos ver uma outra situação. Olha só, me segue aqui. Uma outra situação é a de escolher roupa, né, que nós já falamos. Eu vou chamar de exemplo 2. Olha. Eu tenho
3 blusas. Olha, 3 blusas, né? Uma na cor verde, uma na cor azul e uma na cor vermelha. Ó, a situação. E eu tenho 2 calças. Uma na cor preta e uma na cor branca. De quantas maneiras eu posso me vestir? Você começa, olha. Possibilidade 1 é possibilidade, pessoal. Possibilidade, né? Ora, aqui eu já tenho 3 possibilidades, aqui eu tenho 2 possibilidades, mas monte uma para você ter uma ideia. Ou seja, ó, uma blusa verde com, né, uma calça preta. Pronto, já é uma possibilidade. Como eu poderia ter uma outra possibilidade também, ó. A blusa é verde com a calça, que cor? Azul. Olha lá, outra possibilidade. Depois, blusa, agora começa tudo de novo. Blusa verde com calça preta. Aí blusa azul com calça branca. E aí você vai construindo todas as possibilidades. Ora, como são coisas independentes, certo? Ó, se são coisas independentes, eu posso fazer o princípio multiplicativo. Ó. Pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 2. Isso vai me dar o quê? 6 possibilidades, né? Ou, em outras palavras, 6 modos de me vestir, certo? E aí você vai combinando as suas coisas e vai fazendo. E normalmente isso acontece conosco, né? Você abre o teu armário e aí você pensa em como você vai se vestir. Ora, observe, olha só, que as possibilidades é algo nato do ser humano, porque você já pensa como você vai se vestir e normalmente nós combinamos, né, cores, combinamos calça, quando as meninas combinam saia, tem a história do sapato, que eu não incluí aqui, mas eu poderia ter incluído o sapato, certo? E aí você vai exatamente criando possibilidades. Lembrando que essas possibilidades, pessoal, elas são independentes. Se elas são independentes, significa que você pode tratá-las pelo princípio multiplicativo. Sai multiplicando essa quantidade de possibilidades e aí você multiplica e chega ao que eu chamo do teu espaço amostral, da tua amostra. Ou seja, opa, eu tenho aqui N possibilidades, então eu posso me vestir assim, assado, segunda-feira vai ser assim, terça-feira vai ser assim, quarta vai ser assim, quinta vai ser assim, sexta vai ser assim, sábado vai ser assim, domingo vai ser assim, e aí volta, segunda-feira já é outro tipo, e assim vai. Beleza, meu povo? Então isso nós estamos diante do princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, que você pode ir pela árvore quando as possibilidades são pequenas. É isso que eu aconselho. Possibilidade pequena, eu posso montar a árvore para poder contar. Mas, na maioria das vezes, essa árvore não é pequena porque as possibilidades são números grandes, então é melhor que você aplique o que eu chamo de processo otimizador da adição. Qual é o processo otimizador da adição? É a multiplicação. Então, é dessa forma que o homem conta mais rápido, utilizando o princípio multiplicativo da contagem, meu povo. Espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui.